Nelson Pisol, vindo para mais um vídeo, dando início à nossa série de vídeos agora no ano de 2021. Iniciamos o ano com uma nova série de vídeos, agora uma série voltado para os amigos que estão começando, iniciando no ramo da marcenaria. Essa já era uma vontade nossa, estamos dando início aqui a uma série de vídeos de um mini curso online gratuito, voltado para os amigos que têm o desejo de trabalhar com o ramo da marcenaria. Eu, nesses próximos vídeos, tenho o desejo de estar compartilhando com os amigos um pouco da experiência que nós temos aí ao longo desses anos dentro do ramo da marcenaria. Eu fico bastante feliz, lisonjeado com os amigos que vêm acompanhando o canal. Cada vez mais amigos vêm se inscrevendo no nosso canal, que a gente não tem nem como agradecer a todos aí. Fizemos uma enquete em nosso canal, se os amigos, caso queiram participar, é só entrar no nosso canal aí, entrar na parte comunidade, é só rolar com o mouse lá para baixo, lá, né? E os amigos vão ver que tem 8 perguntas para os amigos inscritos do canal, para que a gente possa conhecer um pouco mais as pessoas que assim acompanham a gente. E nesta enquete nós vimos que 69% das pessoas que ali responderam ela, durante esses 4 meses do qual a enquete já está aí no ar, 69% dos amigos usam da plataforma do YouTube como fonte de conhecimento, para poder estar aprendendo um pouco mais referente a essa profissão tão bonita, que é a profissão do marceneiro. Então, a partir de agora, nós vamos fazer uma série de vídeos para poder dar uma base para os amigos que estão querendo entrar neste ramo, né? Vamos responder perguntas tipo, por onde começar, quais as ferramentas necessárias, qual as ferramentas, se vale a pena comprar determinado tipo de ferramenta ou não, aonde que é melhor, por onde é melhor iniciar, seria colocando a mão na massa ou aprender a fazer um projeto em 3D, qual a importância de estar aprendendo a fazer os projetos em 3D, qual o melhor recurso para fazer um projeto, né? Qual o melhor SketchUp, Promob, enfim, existem tantas outras softwares diferentes, né? Por exemplo, Robson, por onde eu começo trabalhando aí no ramo da marcenaria? Como elaborar um orçamento, né? Como montar um orçamento? Robson, como montar um orçamento sem eu trabalhando como hobby, né? Como cobrar pelos meus trabalhos, né? Enfim, em tantas outras perguntas que eu recebo, né? Por exemplo, Robson, me aposentei e agora estou querendo trabalhar no ramo. Outras pessoas aí mandaram, Robson, fiquei desempregado, trabalhei tanto tempo em outra área, agora estou me aventurando no ramo da marcenaria, né? Estou seguindo o canal para poder aprender, né? Então os vídeos agora vai ter uma sequência. Eu quero pegar desde o início e até a gente chegar lá na linha de produção, né? Vamos aprimorando dentro do nosso curso online aí. Vamos tentar fazer uma sequência lógica, né, para que os amigos possam vir estar seguindo. Por isso que eu vou criar agora a playlist curso online para marcenaria. Os amigos podem estar acompanhando através da playlist e vai ser bem mais simples. Bom, depois dessa introdução do que eu desejo fazer, eu fiquei curioso, né? Falei, por onde eu começo, né? Eu acho importante a gente falar da história da marcenaria, porém é um assunto muito complexo. Então criei uma outra playlist para a gente poder, quem tem interesse para poder aprender sobre a história da marcenaria, acompanha na outra playlist lá. Mas vamos falar um pouquinho sobre a profissão da marcenaria, né? E também sobre o profissional que é o marceneiro. Aí eu falei assim, poxa vida, as outras profissões, tipo médico, engenheiro, advogado, existe lá faculdades, né? Então a pessoa vai lá e ele aprende basicamente quase que tudo. A nossa profissão não, né? A nossa profissão, ela não tem aí um curso de graduação. A maioria das pessoas trabalham, aprendem trabalhando, né? Aprendem muitas vezes com os próprios erros,
ou muitas vezes aprendem trabalhando com outros profissionais da área, né? Robson, por onde começar? Nós já vamos entrar nesse assunto aí. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre a profissão e sobre o profissional, o marceneiro. Mas não só a minha opinião. Eu fiquei me perguntando assim, o que será que a internet fala sobre a nossa profissão, né? Sobre o profissional marceneiro? E aí eu joguei aqui no Google e apareceu algumas coisas interessantes, que eu também não tinha pensado dessa forma, né? Então o que fala sobre a nossa profissão? Achei um texto aqui que fala assim, que para desempenhar com maestria o trabalho de marceneiro é necessário que o profissional possua conhecimentos técnicos e que seja altamente qualificado para exercer essa atividade, pois apenas uma falha pode trazer transtornos, não apenas para o trabalho, como também para a própria vida, tanto do profissional quanto do cliente, né? Então dizer que é marceneiro, né, exige da pessoa um conhecimento, exige que de fato a pessoa seja profissional, né, para poder falar de fato, olha, eu sou marceneiro, né, para poder exercer a atividade com maestria, como diz o texto aqui. Porque qualquer vacilo da pessoa aí pode acarretar em sérios problemas, tanto para o projeto, né, se é um projeto ali que vai ter muita dor de cabeça, um projeto fracassado, confeccionando móveis que não tem ali uma boa parte estrutural e com isso o móvel possa vir deixar a desejar, ou o móvel possa não vir suportar aquilo que ele precisaria suportar, né? Por exemplo, você instalar um armário lá na parede de cozinha, depois de uma semana esse armário ele cai da parede, né? Então aqui o texto ainda diz assim que isso, a falta de profissionalismo, pode acarretar em sérios danos, tanto para o profissional quanto para o cliente, né? Recentemente houve uma tragédia em Itu, uma criança aí infelizmente veio perder a vida porque um armário desprendeu da parede e infelizmente acertou a criança lá, né? Então, como também pode ocorrer do profissional estar ali trabalhando e a falta de experiência acontecer algo que possa vir prejudicar a própria integridade física do marceneiro, né? Então, é de fato uma profissão que exige conhecimento, né? O texto que eu encontrei aqui na internet, ele continua dizendo assim: trata-se de um ofício em que ele confecciona, repara móveis e peça de madeira, guiando-se por projetos compostos por desenho e especificações técnicas. Daí a necessidade de aprimoramento profissional. Caso contrário, não conseguirá fazer a leitura dos projetos e executá-lo com perfeição, né? Então, a nossa profissão, chega ali um arquiteto, te dá ali uma planta de um apartamento todo, né? Um desenho específico, né? Como ele precisa ser feito, desenvolvido, instalado, né? Qual a necessidade daquele projeto. E se a pessoa ali ele não souber fazer essa interpretação do desenho, não conhecer as técnicas que precisam ser aplicadas, não ter uma boa base de como preparar o móvel com uma boa parte estrutural, pode sim, de fato, ter inúmeros problemas, né? Então, é uma profissão que exige muito conhecimento. O texto continua, olha que interessante. Na marcenaria, quando desenvolvido um trabalho artesanal, exige muita paciência e muita habilidade. É o caso do trabalho feito sob medida com trabalhos exclusivos. Em cada peça do mobiliário tem características específicas, né? Então, exato. Você faz um móvel, principalmente na marcenaria, na linha moderna, nós fabricamos móveis feitos sob medida, né? Então, cada móvel é feito exclusivamente para um ambiente, né? Onde milímetros fazem a diferença. Então, de fato, exige que a pessoa tenha ali um bom conhecimento. É um trabalho muito artesanal, não é um trabalho assim industrial. Os amigos até vão entender isso no decorrer do nosso curso. A diferença, né, de um móvel planejado, feito sob medida, por um móvel modulado, onde ele é feito praticamente todo de uma forma industrializada, né?
Já o marceneiro não, é um trabalho completamente artesanal. Aí, meus amigos, fazendo aqui uma pesquisa ainda sobre a nossa profissão, me permitam, amigos, que neste primeiro vídeo, dessa nova série de vídeos que eu vou estar postando agora no canal, que eu compartilhe com vocês textos que eu encontrei relacionados à nossa profissão, sobre o profissional, que eu achei bem interessante. Por exemplo, eu vi aqui uma análise psicológica, vamos falar assim, referente à profissão, ao marceneiro, né? Nem eu mesmo tinha até hoje visto palavras tão bonitas e tão difíceis relacionadas à nossa profissão. Por exemplo, aqui o texto diz que o perfil do marceneiro, a melhor definição que já ouvi sobre este profissional, já feita pela análise do trabalho do marceneiro, é psicofísico, espacial, variável, percepto reacional de todas as dimensões. Ou seja, 4 avaliações aqui referente à nossa profissão, que eu, por essas palavras, nem sei o que quer dizer. Aí eu falei, mas o que é uma avaliação psicológica do nosso trabalho? Por que dizer que é um trabalho psicofísico? Psicofísico, em virtude de requerer a profissão de marceneiro atividade mental e física, com predominância da primeira. A primeira é o quê? Atividade mental. E aí, de fato, eu falei, nossa, mas palavra difícil para explicar algo bem lógico, né? Referente ao perfil do marceneiro. É um trabalho que exige muito esforço mental e físico, né? Quando a gente para olhar o trabalho dentro de uma oficina, de uma marcenaria, parece ser mais um trabalho físico do que mental. Mas os amigos já pararam para analisar a seguinte situação, né? Um profissional ele é chamado lá na casa do cliente para poder fabricar um móvel embaixo de uma escada em L, né? E ali o cliente fala, olha, eu quero fazer um barzinho, uma adega em X ali para poder colocar as garrafas, uma portinha aqui, outra ali, um trabalho de iluminação com LED e tal. Então já parou para pensar que o profissional marceneiro, ele tem que ter essa noção, né? De tanto executar o trabalho braçal, quanto o trabalho mental, né? Para ele poder elaborar, desenvolver aquele projeto, né? Então é um trabalho que quando você vê ali dentro principalmente de médias e grandes oficinas, muitas pessoas que são os ajudantes, seja ajudante geral, meio oficial, oficial de marcenaria, né? Um riscador, um maquinista, né? Pessoal trabalhando ali de forma braçal e muitas vezes o marceneiro, muitas vezes debruçado numa bancada, olhando para um papel, né? E ali dá a impressão de que os outros estão trabalhando, né? Colando fita de borda, lixando, cortando, e o marceneiro ali talvez parado, né? Mas na verdade o marceneiro não tá parado, ele está ali trabalhando com a mente, né? Um trabalho que ele tem que desenvolver todo aquele projeto ali, para ver qual a melhor forma de fabricação, qual o melhor acabamento que vai ser aplicado, qual a melhor forma de poder juntar todas essas peças no local e poder atingir o resultado esperado, né? O aproveitamento do espaço, como a Cirlei bem diz. Então é um trabalho que exige muito da parte mental, de raciocínio, né? E sim, o trabalho também braçal, porque muitas vezes aí a gente para pegar daí nas pequenas e também nas médias marcenaria, esse mesmo profissional é que vai pegar essa chapa, né? Que mede aí os seus 1,84 m por 2,75 m e está cortando ali inúmeras chapas, né? Está pegando as peças prontas, está transportando, mudando, lixando, passando na tupia, na plaina, né? Existem vários tipos de marcenaria, ou seja, é um trabalho sim muito braçal também. E a análise continua, dizendo que um perfil do profissional marceneiro é que tenha uma noção espacial, porque o trabalho de marcenaria apela para todo tipo de inteligência e imaginação que nos leva a relacionar os espaços e a percepção de formas e medidas. Interessantíssimo isso. A questão espacial, né? Uma pessoa que ela quer ser marceneira, né? Um marceneiro, ele precisa ter uma boa noção espacial, né?
Porque imagina a mesma situação, o cliente chama ele lá, olha embaixo da escada um vão, olha, eu quero um móvel aqui, né? Então ali a pessoa ela precisa ter essa noção espacial para poder desenvolver o projeto, né? Ver se cabe aquilo que o cliente deseja, né? O cliente vai falar, eu quero isso, né? Mas o marceneiro profissional ele precisa ter uma boa noção espacial, né? Para saber se aquele espaço condiz com o que dá para ser feito, né? Então isso faz parte também de um perfil deste tipo de profissional. A avaliação continua dizendo que uma forma, algo que ele também precisa ter, é ser variável. Por não estar o trabalho de marceneiro sujeito à monotonia de trabalhos repetitivos. Isso é verdade. Então, o marceneiro ele precisa ser adaptável, né? Porque toda hora ele está fazendo algo diferente. Seja uma cozinha, seja um simples gabinete de banheiro, seja um rack para a sala, seja aí um trabalho comercial, né? Um aparador, uma cozinha planejada, feita sob medida, com acabamento provençal, ou então um armário feito com portas embutidas. Então, um acabamento onde o cliente quer que seja todo feito em 45 graus, nenhum parafuso aparente. Ou então um trabalho onde o cliente deseja que seja um revestimento com lâmina, né? Tipo fórmica. Então, é um trabalho que exige ali muita flexibilidade do profissional, porque cada hora ele está num trabalho diferente. E encerra essa análise aí dizendo que um perfil desse profissional é ser percepto reacional. O que isso quer dizer? Né? Que diz assim, porque o marceneiro terá de reagir a percepções em geral na execução do seu trabalho. É exatamente isso que quer dizer. A questão da reação do trabalho, de como fazer, de como sair de inúmeras situações que ele possa vir estar. Na hora que ele fabrica o móvel, ele chega ali, muitas vezes precisa adaptar o móvel para aquele local. Então não é algo que a gente fabrica, que chega lá e pronto. Muitas vezes a parede está fora do esquadro, muitas vezes o ângulo muda. Então esse tipo de profissional, ele precisa saber lidar com essas situações, ter esse jogo de cintura, né, para ele poder se adequar conforme o trabalho. Então ele tem que ter essa reação, né? Ele tem que conseguir ter essa dimensão do trabalho que ele está fazendo. Ele tem que saber trabalhar sob pressão? Também, porque imagina a pessoa chega lá e... Começa a dar tudo errado e o cliente não sai do pé. No canal já tem um vídeo, link no card acima, que, por exemplo, eu estava fazendo uma instalação de um armário e cheguei ali e não deu certo. Então eu tive que adequar o armário de canto para poder colocar ele lá embaixo no local onde ele não entrava. Então o que eu fiz? Então ali cai nisso, a questão de ser percepto reacional, né? A gente tem que entender o que está acontecendo e ter a reação para poder sair da situação. Tudo então com tem que ser calma, adaptável, né? E com o cliente em cima, muitas vezes observando e tal. Então, ser marceneiro não é algo tão simples como muitos vendem, né? Que é só ter uma parafusadeira e uma serrinha de bancada, você vai virar marceneiro. Gente, aprender a trabalhar com marcenaria, fabricar móveis na oficina é apenas uma parte do processo. E talvez é a parte mais fácil. Aprender a cortar chapa, aprender a fazer vários tipos de acabamento, aprender a fazer uma cozinha, um guarda-roupa. Isso dentro da oficina é a parte mais fácil, é o que as pessoas vendem, né? O pacote de ilusão que eu falo. É você aprender a fabricar o móvel. Isso é o fácil. O difícil é quando você chega na casa do cliente e lá sim você vai ser provado aquilo que você precisa saber e que muitas vezes não ensinam. Chega lá um armário, a parede, as buchas não seguram, não suporta o armário lá. Toda hora que você parafusa, a bucha não segura o armário lá na parede. Então você colocou 8 parafusos lá, só 2 pegou, os outros 6 não. E aí, o que você vai fazer?
É esse que é o pacote de ilusão, que as pessoas não vendem, né? O difícil está na instalação, pelo incrível que pareça. Os amigos que sofrem na fabricação dentro da oficina, essa é a parte fácil. O difícil é você chegar lá na casa do cliente, uma parede está toda bauleada, com curva, você encosta lá o armário na parede, um lado encostou na parede, outro lado também, o meio ficou um buraco, como que eu vou resolver aquilo? Então uma parede que você olhou lá, aparentemente estava no ângulo, 90 graus. Você encosta o móvel lá, a parede abre. Como que você vai resolver esse problema? A pedra da cozinha, ela está fora de esquadro e o móvel foi feito no esquadro. Como que você vai fazer essa compensação, né? Então, são inúmeras situações. Instalei o armário lá, ou o guarda-roupa, vamos falar o guarda-roupa. Ele está no piso da casa, o piso está todo irregular, torcido. O armário acaba ficando torcido também. Você vai, instala as portas, não dá regulagem nas portas. Mas não é que não dá, ele dá. Mas o que eu preciso fazer para conseguir regular essas portas num armário torcido, né? O armário, instalei o gabinete lá, o gabinete com portas embutidas, ele ficou um pouco fora do esquadro, né? E aí as portas não encaixam ali. Então é um suador danado, principalmente quem não tem experiência, uma sofrência muito grande para conseguir sair dessas situações para resolver o problema, né? Então esse é o grande pulo do gato que eu quero trazer para o canal depois que a gente passar por vários processos aqui. É a questão da instalação. É ali que o bicho pega, né? Bom, continuando aqui, tem um texto que eu encontrei aqui na internet que fala sobre a atividade do marceneiro, né? Então, de uma forma resumida, o marceneiro executa as seguintes atividades. O que o marceneiro faz? Encontrei um texto que eu achei que está bem coerente com a profissão. Aqui diz assim, que ele elabora traçados, marcações, formas e dimensões constantes nos desenhos ou esboços em funções da execução de cortes. Nossa, que coisa difícil. O que quer dizer isso aí? Aqui está falando que o marceneiro, ele precisa entender de projetos. Basicamente é isso. Então eu tenho lá uma parede que vira 30 graus para um lado, daí ela vai reto, depois ela vira ao contrário, vai mais 40 graus. Então o marceneiro ele precisa ter noção de criar o traçado, como fazer o desenho para poder se encaixar ali, fazer um móvel que dê certo para aquele espaço, né? Olhar um desenho de repente de um arquiteto ou de um engenheiro que já foi feito para aquele espaço e ter aquela noção, interpretação do desenho para poder passar isso para a madeira e poder fazer um corte, né? Então o marceneiro ele elabora esses traçados, marcações, enfim. Faz leitura e interpretação de desenhos técnicos e arquitetônicos. É exatamente isso. Chega lá um arquiteto na tua oficina, te dá um projeto, faz para mim um orçamento. Então tá todas as medidas ali. Então ele precisa interpretar aquele desenho para ele poder ver como que vai fazer o orçamento, calcular o material e se fechar como que ele vai fabricar. Uma casa nova, um apartamento novo, vai vir a planta, não só a planta do ambiente, mas vai vir a planta dos móveis, vai vir a planta hidráulica, a planta elétrica e também a planta que marca ali a tubulação de gás. Então na hora que eu estou fazendo ali, instalando um armário na cozinha, será que eu vou pegar um cano aqui? Tem que entender da planta, a planta hidráulica. Deixa eu ver, aqui eu posso furar porque aqui não passa cano, está aqui na planta, né? Então, por isso, o marceneiro ele precisa conseguir ter essa habilidade de aprender a fazer interpretação de plantas hidráulicas, elétricas, de gás, a planta com as dimensões do móvel também, com o engenheiro, o arquiteto desenhou ali. Então ele precisa fazer o quê? A leitura e interpretação. O marceneiro ele elabora a relação das peças necessárias e determina o plano de corte e qual o melhor aproveitamento da matéria-prima. Existem 5 tipos de marcenaria diferentes, não vou entrar em mérito nisso hoje. Vamos falar da marcenaria de móveis modernos, né? É o que usa aí o MDF, MDP, compensado, lâmina, folha natural, enfim. Filma aqui, Celei. Aqui está falando que ele elabora a relação das peças e determina o plano de corte.
Olha o tamanho da chapa. 1,84 m, algumas 1,85 m, por 2,75 m. Essa chapa aqui ela é gigante, né? Então o marceneiro, ele precisa o quê? Fazer a relação das peças. Eu vou fazer uma cozinha, cada pecinha que vai usar para fabricar aquela cozinha, ele precisa desenhar, elaborar a parte estrutural do móvel. Como que eu vou fabricar isso? A parte estrutural. Depois, vou fazer a relação das peças. Uma lateral, duas lateral, prateleira, aqui vai ter um acabamento, uma bandeirinha, aqui vai ter um engrosso, ali vai ter a porta. Então ele vai marcar, fazer todo o plano de corte. Depois, ele vai fazer a relação das peças. Depois o plano de corte. Como que eu vou cortar? Então eu vou fazer o plano de corte para ver como que eu vou ter o melhor aproveitamento da chapa. Se é um projeto pequeno, legal, mas se você pega um guarda-roupa aí, tem 10, 15 chapas. Então a pessoa ela precisa ter noção do que está fazendo. Então ela precisa fazer o quê? Elaboração das peças e o plano de corte. O marceneiro faz isso. Depois, domina técnicas de revestimento e quais os tipos de acabamento. Então o marceneiro ele precisa entender. Quando ele está fabricando um móvel, aqui vai ser visto, eu vou fazer um 45 graus. Não, aqui vai ser visto, mas eu vou fazer um acabamento com lâmina, tipo fórmica, né? Então, não, eu estou fazendo essa cozinha aqui, só que tem aqui o sócolo e as paredinhas da lateral, vem quase que rente à pedra, né? Na profundidade da pedra. Então, vou fazer com as portas embutidas. Então, ele já definiu, portas embutidas, né? Não, aqui eu vou fazer ela tamponada. Enfim, então o marceneiro ele precisa dominar as técnicas e o tipo de revestimento que ele vai estar aplicando lá. O marceneiro também opera máquinas, instrumentos e ferramentas, né? Máquinas estacionárias, máquinas manuais, máquinas elétricas, né? Máquinas estacionárias, tupia, plana, serra esquadrejadeira, coladeira de borda. Ferramentas elétricas, furadeira, parafusadeira, plana, manual, tupia de coluna, tupia laminadora e tantas outras ferramentas, serra, tico-tico e por aí vai, meia esquadria. Lixadeira. Ferramentas manuais, martelo, alicate, chave de fenda e por aí vai. Então ele opera máquinas, né? E aí termina a análise aqui, falando sobre as técnicas que o marceneiro precisa saber, as atividades. Ele conhece técnicas de montagem de móveis, de acabamento e ainda de afiação e manutenção de ferramentas de corte. Então o marceneiro ele tem que saber de tudo um pouco, né? Aqui está falando de técnicas de montagem. Por exemplo, como que eu vou montar isso? Vou fazer com um dispositivo de montagem, dispositivo VB, dispositivo Rafix, Girofix, Minifix. Vou fazer com bolacha, vou fazer com cavilha, vou fazer com parafuso e vou colocar lá esqueci o nome, o tarugo. Vou montar só com pinos, vou montar com prego, né? Então existem muitas formas diferentes de se montar a parte estrutural do móvel, né? Técnicas de acabamento. Aqui eu vou fazer um acabamento com fita de borda. Vou fazer esse acabamento aqui, vou preparar para uma pintura, fazer um acabamento em laca. Não, eu vou fazer esse móvel aqui para poder revestir com folha natural, né? Folha natural. Aí eu vou trabalhar com seladora ou verniz. Não, esse móvel aqui eu vou trabalhar com lâmina de fórmica. Não vou trabalhar com lâmina tipo fórmica, não. Lâmina, né? Vou trabalhar com fórmica PET. Lâmina PET, que é de plástico. Ou seja, existem muitas técnicas diferentes que a gente pode aplicar no móvel, isso questão de acabamento. Vamos falar de parte estrutural, né? Vou fazer ele com metalon por dentro, vou fazer ele só com uma madeira maciça para dar um reforço, só o MDF dá conta, né? Ou seja, o marceneiro ele tem que ter noção de quais técnicas ele aplicar, né? Como que ele vai elaborar aquele móvel ali, porque senão o móvel ele pode ceder, aí o cliente vai reclamar. O móvel pode não suportar o peso do que ele tinha sido projetado para fazer, e aí você vai ter problema.
O armário ele pode ter soltado a parede porque você não teve ali uma boa técnica de fixação, né? E também o marceneiro ele precisa ter conhecimento de ferramentas, não só de questão de operação, mas principalmente nas pequenas oficinas, o marceneiro ele tem que saber de tudo um pouco, fazer uma manutenção na sua máquina, no seu disco, principalmente na serra esquadrejadeira, fazer manutenção, limpeza para conseguir ter um corte adequado, tanto na guia fixa, quanto uma limpeza no disco da serra, fazer uma manutenção de correia das máquinas, né? Então, o marceneiro, ele tem o conhecimento, ele é ilimitado, ele é infinito. Todo dia a gente tem algo para a gente poder aprender ligado à nossa profissão, né? E aí, meio que para encerrar o vídeo, como eu disse, esse vídeo aqui para poder mostrar algumas coisas interessantes que a internet fala de forma lógica referente à nossa profissão, né? Então, sobre a atividade. O marceneiro é um profissional capaz de projetar e confeccionar todo e qualquer tipo de móvel. Deve ser treinado para trabalhar com desenhos, croquis e especificações técnicas em função das fases estabelecidas na execução e fabricação do móvel. Por que está falando isso? Porque numa oficina grande, talvez seja divididos os trabalhos. De repente tem a pessoa ali que só corta, o outro só faz o plano de corte, o outro só monta, só fabrica, o outro só dá acabamento, o outro só instala. Então o marceneiro ele precisa ter o quê? Noção de cada fase, né? De cada fase da fabricação ele precisa ter essa noção. Também deve ter conhecimento sobre as matérias-primas, já que é o responsável pela estrutura. Olha o que diz aqui. O marceneiro ele é responsável pela estrutura, então ele tem que ter conhecimento pela matéria-prima. Ah, eu vou fazer esse móvel aqui, um aparador. Parte estrutural, um aparador de 2 metros de vão livre embaixo. Imagine um aparador em formato de U. Se eu não coloco uma barra de metalon lá dentro, ele só com o peso do MDF ele vai empenar, vai embaulear para baixo, né? Então o cliente vai certamente reclamar. De quem é a culpa? Ah, a culpa do MDF que cedeu. Não, a culpa é do marceneiro, né? Ele não aplicou ali a técnica adequada. Então, não, esse móvel então vou utilizar um metalon. Ah não, conforme o móvel eu indico fazer com madeira maciça, não com MDF, né? Então o marceneiro ele é responsável, por isso ele precisa ter conhecimento de cada matéria-prima que ele utiliza. Ele é responsável pela qualidade, quais os tipos de procedência e utilização dos elementos utilizados na fabricação. Por que está falando isso? Imagina uma marcenaria que trabalha com madeira maciça. Ele é responsável pela procedência do material. Será que aquele material vem de uma área desmatada? Estão acabando com a floresta lá, né? Principalmente para o norte do Brasil, né? Lá, enfim, estão desmatando, são árvores ilegais. Então ele é responsável para saber a procedência desse material. A gente que trabalha com MDF é mais tranquilo, porque todo o MDF é feito de florestas, né, de reflorestamento. Então a gente sabe da procedência e toda a chapa, essas marcas, tem o selo de garantia, que é o selo de qualidade florestal. Não vou lembrar o nome específico, mas enfim, neste caso é mais simples, né? Mas o marceneiro ele é responsável por saber qual a procedência do material, né? E o marceneiro ele é responsável pela fixação, instalação, deve ter conhecimentos matemáticos, trabalhar com medidas em milímetros e interpretação de ângulos, né? Então o marceneiro, olha só, ele tem que saber, ter um conhecimento de matemática. Não estou falando de raiz quadrada, de x elevado a não sei o que, não sei o que lá, aquelas contas loucas lá, né? Estou falando de continhas, mais, menos, vezes, né? Multiplicação, divisão, os 4 elementos básicos da matemática. Ele precisa entender isso aí, né? E trabalhar em milímetros. Então, quer ser marceneiro, já acostuma com medidas em milímetros, não lá em centímetros, né? Principalmente no móvel feito sob medida, é mais milímetros. É o que a gente usa. Milímetros.
tá? E para poder aqui encerrar o nosso vídeo aqui, vamos falar de mais duas coisas interessantes. A marcenaria, ela é fruto da carpintaria. Os amigos que acompanharam a série de vídeos na nossa playlist sobre a história da marcenaria, né? Ainda não acabei essa série de vídeos, nós fomos até um certo ponto. Nós vimos ali que a marcenaria ela é um fruto da carpintaria, né? Mas a carpintaria, na verdade, ela nasceu no artesanato, né? Aí veio o artesão, aí ele se aprimorou, continuou o artesão, mas aí se aprimorou para outro lado, nasceu a carpintaria, né? E aí, com o tempo, fruto da carpintaria veio a marcenaria. Porém, lembrando que a carpintaria, em muitos lugares do planeta, por exemplo, nosso amigo mestre Vladimir Christoph, está lá em Portugal. Lá em Portugal não existe a palavra marcenaria ou marceneiro. Lá tudo é carpinteiro, né? Então a carpintaria faz a mesma coisa que nós aqui chamamos de marcenaria, lá é carpintaria, né? Então, ou seja, a nossa profissão está inteiramente ligada à carpintaria. Mas aqui no Brasil nós temos a marcenaria. A marcenaria ela é dividida em 5 partes. Já tem um vídeo, são 5 tipos de marcenaria diferentes, link no card acima, para os amigos assistirem lá, explicando os 5 tipos diferentes de marcenarias que existem no Brasil. Tá? Aí os amigos assistem lá para os amigos verem que interessante. Lá os amigos vão entender exatamente o que cada marcenaria faz. Meus amigos, entendendo tudo isso, talvez uma curiosidade que os amigos tenham por querer saber qual a formação dentro de uma marcenaria. Quais são as promoções? Como é que começa? Né? Quando você entra numa marcenaria, você não entra já como marceneiro, é lógico. Mas quais são as funções? O que cada função faz dentro da marcenaria? Os amigos saberiam dizer quais são as funções mais conhecidas dentro de uma marcenaria? O que cada função faz dentro de uma marcenaria? É isso que nós vamos ver então no próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos ver então como é que se dá a formação do profissional do marceneiro, quais são as suas promoções até chegar lá. E assim fica mais fácil para a gente poder entender qual o processo de formação para se tornar um marceneiro ou quem sabe até um mestre marceneiro. Tá bom, meus amigos? Espero que os amigos gostem dessa nova sequência de vídeos que nós vamos fazer para poder trazer os amigos que estão se achegando no ramo da marcenaria. Nós vamos passar aí desde a parte teórica, vamos falar sobre orçamento, sobre como calcular cada tipo de serviço, como cobrar, sobre contratos, né? O que precisa para poder abrir uma empresa como uma marcenaria. Nós vamos falar isso daqui para diante de uma forma talvez resumida, porém bem explicada, numa série de vídeos que vem aqui adiante. Rapidinho nós já vamos chegar na parte de colocar a mão na massa, de fato, e aprender os primeiros passos dentro de cada função dentro da marcenaria. Tá bom, meus amigos? O meu forte abraço, a minha gratidão aos amigos que vem contribuindo com o Apoia-se. Através do Apoia-se nós estamos juntando uma graninha em uma poupança para poder adquirir a nossa câmera profissional, para poder estar melhorando a questão da qualidade de ensino para o canal, porque infelizmente essa câmera aqui, a capacidade de armazenamento é muito pequena, então com uma câmera com uma capacidade de armazenamento maior vai ajudar muito a gente, tá bom? Então a nossa gratidão a todos os amigos aí. Um forte abraço, vamos que vamos, e até o próximo vídeo aí. Valeu!